Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro de leitura do livro A Lei Dominical Nacional de A.T. Jones. Começamos na semana passada lendo a introdução do livro e também falando como você pode acessar gratuitamente o livro para acompanhar a leitura. Se você ainda não viu o vídeo de número 1, volte para ele. É importante que você veja o vídeo número 1 e só depois venha a esse vídeo de número 2. No vídeo de hoje, vamos ler o início da exposição dos argumentos de A.T. Jones perante a comissão do Senado norte-americano. Eu já estou com meu celular aqui em mãos e vamos começar a leitura. A Lei Dominical Nacional. Defesa de Alonzo T. Jones perante a Comissão do Senado em Washington, D.C. Inicia-se então com a fala do senador Blair, que vai ser o principal personagem ao lado de A.T. Jones. O senador Blair diz assim: existem alguns cavalheiros presentes contrários ao projeto de lei e gostariam de ser ouvidos. O professor Alonzo T. Jones, do Colégio de Battle Creek, Michigan, é um dos que conversaram comigo quanto a isso. Então veja, antes deste momento aqui, em que eles estão reunidos na comissão, no Senado, A.T. Jones já tinha uma conversa com o senador Blair em seu gabinete, uma conversa particular. É por isso que ele diz assim: é um dos que conversaram comigo quanto a isso, ou seja, quanto a ser ouvido perante a comissão. Você gostaria de apresentar-nos, professor Jones, qual é a sua petição? Não tenho dúvidas de que nós podemos obter permissão do Senado para explanar o assunto durante a sessão de hoje. Queremos muito seguir em frente com esta audiência e completá-la agora. Como poderíamos fazer um arranjo para adaptar-se às suas conveniências? Primeiro, declare, por favor, quem você representa e as razões que o levaram a desejar ser ouvido. E então, A.T. Jones vai começar a sua fala. Senhor presidente, eu represento as pessoas conhecidas como adventistas do sétimo dia. E a verdade é que temos sido completamente ignorados pelo outro lado. A pequeníssima seita, como eles declaram, dos batistas do sétimo dia, foi reconhecida, mas temos 3 vezes mais membros do que eles e uma influência muitas vezes maior mediante o trabalho que realizamos. Então, a primeira coisa que A.T. Jones apresenta é que ele é um representante dos adventistas do sétimo dia e que os adventistas do sétimo dia foram deixados em segundo plano, não foram reconhecidos, enquanto os batistas do sétimo dia, representados pelo Dr. Lewis, que falou antes de A.T. Jones, receberam maior crédito. Nós não sabemos exatamente o que ele quer dizer com foram reconhecidos, os batistas do sétimo dia foram reconhecidos, enquanto os adventistas do sétimo dia não foram. Não sabemos se a comissão do Senado enviou um convite para os batistas do sétimo dia se manifestarem. Não sabemos se eles foram tratados com mais respeito, com mais consideração. Não sabemos exatamente, mas A.T. Jones está dizendo aqui que a pequeníssima seita dos batistas do sétimo dia foi reconhecida, enquanto os adventistas não. E a seguir ele vai dizer por que os adventistas, a opinião dos adventistas deveria ter maior relevância, porque numericamente e também em trabalhos sociais, os adventistas superam outras organizações guardadoras do sábado. E A.T. Jones continua assim: temos organizações em cada estado e território do país. Temos a maior casa publicadora de Michigan, a maior casa publicadora de toda a costa do Pacífico, o maior sanatório do mundo, uma faculdade na Califórnia e outra em Michigan, um colégio de ensino médio em Massachusetts, um estabelecimento gráfico em Basel, Suíça, outro em Christiana, Noruega, e um em Melbourne, Austrália. Nosso trabalho missionário tem crescido de tal forma que já alcançou a maior parte da Europa e se estende rapidamente ao redor do mundo. Desejamos uma audiência com o consentimento da comissão.
Talvez a sua impressão ao lermos esse parágrafo aqui, em que a T. Jones fala, nós temos uma casa publicadora, nós temos faculdade, nós temos hospital, possa soar um pouco assim pedante, mas não é esse o propósito que motivou as palavras dele. A T. Jones está falando isso para mostrar que os adventistas, eles estão bem representados em todo o país, em todos os Estados Unidos, e que eles possuem relevância social e que, portanto, é importante ouvi-los e dar crédito aos seus argumentos, porque ele possui uma representatividade social que é considerável. E o senador Blair pergunta para ele, onde você reside? E a T. Jones responde, atualmente em Michigan, porém minha casa nos últimos 4 anos tem sido na Califórnia. Presentemente, sou professor de História no Colégio de Battle Creek, Michigan. Então veja, a T. Jones é professor de História. Isso é relevante porque a T. Jones vai lançar mão de muitos fatos e eventos históricos para embasar os seus argumentos. E ele continua assim, para ser justo comigo mesmo e também em nome do grupo que represento, devo dizer que discordamos quase totalmente, ou melhor dizendo, totalmente em relação à posição tomada pelo representante dos batistas do sétimo dia. No exato momento em que o Dr. Lewis declarou sua posição aqui, percebi que ele havia lançado por terra seu caso. Por que a T. Jones diz isso do Dr. Lewis, que era o representante dos batistas do sétimo dia? Se você se lembrar de como terminou o vídeo passado, o vídeo de número 1, foi justamente com a menção ao argumento que os batistas do sétimo dia apresentaram. Os batistas pediram ao senador Blair que acrescentasse uma seção no projeto de lei isentando os guardadores do sábado de se submeterem ao projeto de lei. E a T. Jones considerou essa solicitação dos batistas do sétimo dia como lançar por terra o caso. Por quê? Porque eles tentaram fazer um remendo numa estrutura que estava toda podre. A ideia de que o Estado possa ditar regras sobre a observância religiosa já é um problema. Não seria uma seção excluindo os guardadores do sábado da regra nacional que resolveria a situação. A situação só se resolveria com o encerramento total do projeto de lei. Então, a T. Jones continua, nós não lançamos por terra nosso caso, senhores senadores, nem esperamos lançá-lo. Esperamos ir mais fundo nesse assunto do que qualquer outro que já se apresentou nessa audiência, tanto em relação aos princípios quanto aos fatos e à lógica dos fatos. Então, a T. Jones adota uma postura arrojada. Ele já apresenta, nós somos totalmente contrários ao projeto de lei e nós queremos averiguar a fundo a questão. O senador Blair fala então, esse assunto é bem familiar a você, afinal você é um professor de história. Você não gostaria de continuar esta tarde? E Jones responde, sim, se puder ter um pequeno espaço de tempo até a tarde para organizar meus materiais. Tenho algumas referências que gostaria de ler e que não trouxe comigo nesta manhã. E o senador Blair termina dizendo, muito bem, ficou então marcada para a parte da tarde a apresentação de A.T. Jones perante a comissão. Então, próximo tópico, defesa. E o senador Blair começa falando. Você tem 1 hora, professora, agora são 13 horas e 30 minutos. E A.T. Jones começa. Eu gostaria de conduzir minha defesa em 3 linhas específicas de raciocínio. A primeira trata-se dos princípios em que nos firmamos. A segunda tem a ver com a visão histórica e a terceira lida com o aspecto prático da questão. Então, veja que A.T. Jones não foi lá de improviso, ele foi com um discurso preparado, com uma sequência, uma metodologia. Assim devemos ser nós também quando vamos tratar de uma questão, sobretudo de questões importantes. Precisamos ir com as ideias bem preparadas, um discurso concatenado para que as nossas palavras tenham impacto em quem ouve. Próximo parágrafo diz assim. O princípio sobre o qual estamos pautados é que o governo civil é civil. E nada tem que ver, no que diz respeito à legislação, com observâncias religiosas de qualquer tipo. A base para essa afirmação encontra-se nas palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 22, verso 21. Quando os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo a César ou não, ele respondeu, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus.
E nós comentamos bastante esse texto na lição da Escola Sabatina dos Jovens, que está tratando exatamente do tema liberdade religiosa. É a lição de número 5. Eu convido você também a conferir o vídeo número 5 da lição que trata sobre a liberdade. Eu vou deixar, inclusive, esse vídeo na tela final. E você também pode pensar assim, ora, mas até Jones está falando com as autoridades civis e a primeira coisa que ele cita é um verso bíblico? Essa não seria uma argumentação errônea? O que nós precisamos considerar é que o projeto de lei declaradamente tinha uma proposta religiosa. Portanto, não é estranho, não é impertinente que A.T. Jones comece falando do verso bíblico em que Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Próximo parágrafo. Com essa abordagem, o Salvador certamente separou o que pertence a César daquilo que pertence a Deus. Não devemos dar a César o que pertence a Deus. Então, aqui ele está fazendo uma referência ao projeto de lei. O projeto de lei determinava uma multa, determinava uma regulação da sociedade feita pelo Estado para que as pessoas pudessem obter o descanso religioso no domingo. Então, A.T. Jones está falando o seguinte: esse projeto de lei é para que a população dê a César o que é de Deus. Não devemos dar a Deus, por meio de César, aquilo que pertence a Deus. Então o senador Blair fala: será que não pode pertencer também a Deus aquilo que pertence a César? E Jones responde: não, Senhor. Se fosse assim, então o Salvador se emaranhou em suas palavras. E isso era exatamente o que os fariseus queriam. O registro bíblico diz que eles procuravam como enredar Jesus em seu discurso. Após ter estabelecido a distinção entre o que pertence a César e o que pertence a Deus, se fosse verdade que as mesmas coisas pertencem a ambos, ele teria então caído em contradição. E onde estaria a força de suas palavras ao nos ordenar dar a César o que pertence a César e a Deus o que é de Deus? Então veja, a primeira coisa que o senador Blair fala para se contrapor a A.T. Jones é a frase: será que não pode pertencer também a Deus aquilo que pertence a César? Mas isso não faz o mínimo sentido, senão as palavras de Jesus deixariam de ter qualquer coerência, né? Porque Jesus claramente separa o que é de César e o que é de Deus. Senador Blair fala novamente: não é uma ordem de Deus que entreguemos a César o que pertence a César? Jones responde: sim. Agora, note essas palavras do senador Blair. Se César é a sociedade e o dia de repouso é necessário para o bem da sociedade, será que Deus não exige que estabeleçamos o dia de repouso para o bem da sociedade? E se a sociedade faz uma lei em decorrência disso, não seria essa lei obrigatória? Preste atenção em como o senador Blair argumenta. O senador Blair sempre argumenta na base da falácia, sempre argumenta na base da confusão de termos. Note essa primeira frase que ele fala: se César é a sociedade. Ele parte do pressuposto de que César é a sociedade. Bem, existe um certo aspecto em que isso faz sentido, né? César aqui significa o governo, e quem legitima e quem institui o governo é a sociedade. Nós vamos falar disso mais para frente. Porém, quando nós falamos do texto de Jesus lá em Mateus 22, quando ele fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, Jesus não está falando de uma sociedade democrática, como é o caso dos Estados Unidos, nesse momento em que A.T. Jones está perante o Senado. As palavras de Jesus têm o sentido de se referir a uma autoridade estrangeira que, pelo uso do poder, que pela força, que pela opressão, está subordinando os judeus para que eles paguem tributo. Então, existe uma diferença aí que o senador Blair não respeita. E como A.T. Jones responde a isso? Ele muito sabiamente não tenta rebater os pormenores do que o senador Blair fala. Ele dá uma resposta e já parte para outra exposição. Veja o que ele fala. Senhor Jones, é para o bem da sociedade que todos sejam cristãos, mas não é da responsabilidade do Estado fazer com que as pessoas se tornem cristãs. Então isso aqui é uma resposta à pergunta que o senador faz. Será que Deus não exige que estabeleçamos o dia de repouso para o bem da sociedade? E A.T. Jones fala: não, Deus não exige isso.
Deus não exige que a sociedade, no sentido de governo instituído, estabeleça obrigações e práticas que pertencem ao relacionamento privado entre o indivíduo e Deus. E a T. Jones continua. Se o Estado assumisse essa incumbência, isso certamente não seria um benefício para a sociedade. Nunca foi e nunca poderá ser. Esse nunca foi e nunca poderá ser, ele vai comprovar por meio de fatos históricos na sequência da leitura mais para frente. Senador Blair, você não está confundindo o assunto? Uma coisa pode ser necessária para o bem da sociedade e, por essa mesma razão, estar de acordo com a vontade e o mandamento de Deus. Isso que o senador Blair fala é verdade. Por exemplo, a regra de que é proibido matar e quem matar será submetido a uma penalidade do Estado é algo que é para o bem da sociedade e também está de acordo com o mandamento de Deus. Agora, olha a derivação que o senador vai fazer disso. Deus dá suas ordens para o bem da sociedade, não é mesmo? Deus não nos dá mandamentos que não tenham nenhuma relação com o bem da sociedade. Senhor Jones, seus mandamentos são para o bem do homem. Senador Blair, o homem é a sociedade, ela é composta de indivíduos. E essa frase do senador Blair, ela resume bem qual que é a visão que ele tem a respeito das coisas. O senador Blair é um coletivista. Ele não raciocina a partir dos direitos individuais das pessoas. O senador Blair só raciocina em termos coletivistas. Isso significa que, para ele, a decisão da maioria deve prevalecer sobre as decisões individuais. Tanto é que, veja a fala anterior de A.T. Jones. Ele diz assim, seus mandamentos, os mandamentos de Deus, são para o bem do homem. E se nós voltarmos no parágrafo acima, o que o senador Blair disse é, Deus não nos dá mandamentos que não tenham nenhuma relação com o bem da sociedade. O senador Blair só consegue pensar em termos coletivos, enquanto Jones fala seus mandamentos são para o bem do homem, num aspecto individual. Senador Blair, o homem é a sociedade, ela é composta de indivíduos. Veja, o senador Blair fala a sociedade é composta de indivíduos, mas ao falar isso, ele já exclui a expressão do indivíduo. Jones, mas dentre as coisas que Deus ordenou ao ser humano para o bem de cada pessoa, há aquelas que dizem respeito unicamente ao relacionamento do homem para com seu Deus. Ele também ordenou coisas que se referem ao relacionamento dos homens para com seus semelhantes. No que se relaciona ao nosso dever para com nossos semelhantes, o governo civil pode ter algo que ver. Então, A.T. Jones divide os deveres que cada indivíduo tem para com Deus e os deveres que cada indivíduo tem para com seu próximo. Para as relações interpessoais, o Estado, a sociedade pode exercer algum controle, mas para os deveres que cada indivíduo tem para com Deus, o Estado não pode se intrometer. Senador Blair, o homem estaria obedecendo a Deus ao obedecer à sociedade civil. Olha que raciocínio confuso esse do senador Blair. O homem estaria obedecendo a Deus ao obedecer à sociedade civil. Perceba que na estrutura desse raciocínio existe um salto. E que salto é esse? Entre obedecer a Deus e obedecer à sociedade civil, existe um elo quebrado, um elo faltante, que é exatamente a legitimidade da sociedade civil, do governo, para tutelar, para dirigir a relação entre o indivíduo e Deus. E Jones responde assim, eu vou chegar a esse ponto. Nas coisas que pertencem ao nosso dever para com Deus, como o direito de cada indivíduo de servir a Deus segundo os ditames de sua própria consciência, a sociedade não pode em nada se interferir. Mas na formação da sociedade civil, há certos direitos que foram concedidos à sociedade pelo indivíduo, sem os quais a sociedade não poderia se organizar. Veja isso. A.T. Jones está repetindo com outras palavras a seguinte ideia. Há certos deveres que nós devemos unicamente a Deus e não à sociedade. E há outros deveres que dizem respeito ao nosso relacionamento interpessoal. A sociedade, o governo pode dirigir e controlar isso. Por quê? Porque para a formação da sociedade, o indivíduo concede certos direitos para que a sociedade seja organizada. Esse ponto é muito importante. E veja como o senador Blair vai reagir. Isso não procede
Quando foi elaborada esta doutrina de um pacto na sociedade, essa é a filosofia de um incrédulo. Vamos fazer uma pausa aqui na leitura para nós entendermos isso. Quando A.T. Jones fala que a sociedade foi estabelecida na base dos indivíduos se absterem de certos direitos num pacto social, a fim de que a convivência fosse possível, ele está se referindo àquela corrente ou àquelas ideias que na filosofia, na ciência política, são conhecidas como contratualismo. E o principal nome dos contratualistas é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau viveu cerca de 100, 120, 130 anos antes aqui de 1888, quando está acontecendo essa reunião na comissão do Senado. E como era o pensamento de Jean-Jacques Rousseau? Ele é escritor de um livro chamado O Contrato Social. E nesse livro, Rousseau faz o seguinte raciocínio. Ele parte de uma visão evolucionista de que o homem, há muito tempo atrás, vivia em estado primitivo, em estado de natureza. E ele crê no mito do bom selvagem, mas não nos interessa entrar nesses pormenores agora. O raciocínio que Jean-Jacques Rousseau faz é que em certo momento, quando a propriedade privada foi instituída, esse homem que era um bom selvagem começou a viver em conflito. Por quê? A partir do momento que a propriedade privada, o egoísmo e a cobiça foi despertado no ser humano. De modo que os mais fortes, os mais poderosos prevaleciam sobre os mais fracos. Então, se eu fosse mais forte e flagrasse alguém mais fraco que eu em posse de algum bem que me interessasse, eu poderia roubar, eu poderia assassinar aquela pessoa para tomar o seu terreno, para tomar a sua esposa e coisas semelhantes. E alguém poderia dizer, ora, mas então isso é muito interessante para os que são mais fortes, até certo ponto, até que chegue outro mais forte que aquele que era o mais forte. Então, nessa situação, o ser humano viveria num constante estado de barbárie. Qual é a solução para isso? A solução para isso é a vida em sociedade, a vida que deixa o estado de natureza e assume o estado civil. Mas para que o estado civil seja possível, é necessário que esses indivíduos que agora vão se ajuntar em sociedade abram mão de certos direitos, abram mão de certas prerrogativas que eles tinham antes quando viviam na barbárie. Por exemplo, na barbárie, as pessoas se vingavam livremente. Não havia uma regra contra a vingança, não havia uma autoridade que impedisse a vingança. Porém, na instituição da sociedade civil, os componentes da sociedade abrem mão dessa prerrogativa de se vingar e transferem essa prerrogativa para o Estado. E assim, nós poderíamos dar dezenas de outros exemplos. Então, para a constituição da sociedade, é necessário que os indivíduos que formam a sociedade se abdiquem de certos direitos para viabilizar a vida em conjunto. É a isso que A.T. Jones está se referindo quando diz assim, mas na formação da sociedade civil há certos direitos que foram concedidos à sociedade pelo indivíduo, sem os quais a sociedade não poderia ser organizada. A.T. Jones está se referindo à ideia de pacto social, de contrato social, que tem seu principal representante em Jean-Jacques Rousseau, cuja ideia eu acabei de resumir aqui. E o senador Blair, ele reage a isso dizendo, isso não procede. Quando foi elaborada essa doutrina de um pacto na sociedade? Isso é filosofia de um incrédulo. Ora, Jean-Jacques Rousseau e os demais contratualistas são estudados aí na quinta, na sexta série, quando a gente está lá na escola primária. E dado o grau de maturidade que as crianças têm nesse momento da vida estudantil, elas sempre perguntam, eu me lembro, aconteceu assim comigo na escola, mas professor, eu não assinei nenhuma declaração renunciando a certas prerrogativas minhas para fazer o pacto social. E o senador Blair faz esse mesmo comentário aqui, tentando deixar A.T. Jones desconcertado, A.T. Jones sem graça. E nós vamos ver
logo nos parágrafos em seguida, que a T. Jones responde de maneira brilhante esse contra-argumento do senador Blair. Antes de nós passarmos para o próximo parágrafo, veja essa última linha aqui quando o senador Blair diz: essa é a filosofia de um incrédulo. Porque ele, fazendo referência ao contrato social, aos contratualistas, ele diz: essa é a filosofia de um incrédulo? Bem, eu vejo pelo menos duas possibilidades aqui. A primeira delas é porque Jean-Jacques Rousseau, ele era um deísta. Você sabe o que é deísta? Nós já explicamos isso no vídeo 1 da lição dos jovens do trimestre passado. Se você não viu ou não se lembra, corra lá e assista ao vídeo 1 do trimestre passado, cujo título era Identidade. Mas resumindo aqui rapidamente, os deístas creem que Deus originou todas as coisas e abandonou a sua criação à própria sorte. Então Deus não interfere nos negócios humanos, portanto não existem coisas como milagres, não existem coisas como revelação de Deus, profecia, oração é algo que não faz sentido. Essa é a visão deísta, porque Deus criou o mundo e o abandonou à própria sorte, segundo as suas causas materiais. Então, Jean-Jacques Rousseau é um partidário do deísmo, talvez por isso ele é chamado aqui de filosofia de incrédulo. Mas existe uma segunda possibilidade e essa é mais interessante. Por quê? Porque o argumento de A.T. Jones aqui é que o Estado tem legitimidade para agir com base nos direitos e nas prerrogativas das quais os indivíduos abdicam em prol da ação do Estado. Essa é a base do argumento de A.T. Jones. E por que ele está argumentando isso? Para dizer, ora, se os fundadores da sociedade, se aquelas pessoas que abdicam das suas prerrogativas para formar o Estado, se essas pessoas não deram ao Estado o direito de legislar sobre a religião privada, então o Estado não possui essa legitimidade. Essa é a base do argumento de A.T. Jones. E o senador Blair quer atacar exatamente essa base, dizendo que o Estado não tem sua legitimidade no pacto social. A legitimidade do Estado vem de outra fonte. E qual é essa outra fonte? Essa outra fonte é o direito divino. E nós também estudamos isso aqui na lição 5. Você precisa ver o comentário de Romanos capítulo 13, que já vai ser citado daqui para frente. Então você entendeu? O senador Blair quer desqualificar a ideia de pacto social, dizendo que essa é filosofia de um incrédulo. E por que o pacto social seria uma filosofia incrédula ou de um incrédulo? Porque o pacto social afirma que a legitimidade do Estado vem desse contrato social e não de Deus. É essa o raciocínio que o senador Blair quer fazer para derrubar, inviabilizar a base do argumento de A.T. Jones. Mas, como nós vamos ver a seguir, uma coisa não necessariamente é contrária à outra. O fato de existir uma legitimação teológica para o Estado não exclui também a ideia de pacto social, como nós vamos ver a seguir. Ficou claro, pessoal? Por favor, deixe seu comentário se você não entendeu a ideia de contrato social, como ela está sendo usada por A.T. Jones e como ela está sendo rebatida pelo senador Blair. Deixe o seu comentário, que é essencial que você entenda isso. Seguindo aqui a leitura, A.T. Jones vai responder a pergunta do senador Blair. E a pergunta foi: quando foi elaborada essa doutrina de um pacto na sociedade? Foi o que o senador perguntou, e agora Jones vai responder. Ela é elaborada onde quer que os homens vivam em conjunto. Senador Blair, será que eu e você algum dia já concordamos com ela? Será que ela nos sujeitou antes que tivéssemos juízo? Senador Blair está repetindo aquela brincadeira lá da quinta série. Eu não assinei nenhum contrato social. Então, se eu não assinei, é porque isso não existe. E Jones vai responder: certamente, o governo civil é uma ordenança de Deus. Então olha aqui o que Jones está falando. A ideia de contrato social, ela não é contrária à legitimação teológica do Estado, porque o governo civil é uma ordenança de Deus. Senador Blair, então será que se pode dizer que se trata necessariamente de um acordo humano? O senador Blair está falando: Jones, você tem que se decidir. Ou o Estado é legitimado por Deus, ou ele é uma instituição humana fruto do contrato social. Então, o senador Blair, ele tem aquele pensamento preto ou branco. Ou é isso ou aquilo. Mas A.T. Jones vai falar: uma coisa não exclui a outra, elas são complementares.
Então, será que se pode dizer que se trata necessariamente de um acordo humano? Jones: sim, senhor, visto que ele emana do povo. Senador Blair: com relação a essa doutrina em questão de um pacto na sociedade, não se pode admitir que uma sociedade seja formada com base apenas em acordo pessoal e individual. A sociedade existe completamente independente da vontade daqueles que a compõem. Olha essa frase na boca de um ocupante do legislativo. A sociedade existe completamente independente da vontade daqueles que a compõem. Essa é uma frase de um nítido teor, de uma inclinação ditatorial, coletivista, em que as pessoas perdem as suas peculiaridades e devem viver conforme uma norma que homogeneize a todos. Ele continua assim: todavia, eu não interromperei mais. Eu só o fiz devido à nossa conversa particular, em que pensei que você estava construindo sua proposta fundamental sobre uma falácia que seria mantida durante todo o curso de sua argumentação. Só quis sugerir outro fundamento e mais nada. Que não fica claro exatamente sobre o que o senador Blair chama de falácia na fala de A.T. Jones. Talvez seja a ideia de contrato social, mas não fica claro aqui. E A.T. Jones responde assim. Veja que A.T. Jones não cai nas provocações, nessa confusão de termos que o senador Blair fala. A.T. Jones traçou uma linha e está seguindo uma exposição do assunto. Ele fala assim: penso que a afirmação da Declaração da Independência seja verdadeira, ao afirmar que os governos derivam seu justo poder do consenso dos governados. Senador Blair: eu não sou contra essa afirmação. E aqui ele se contradiz, porque sim, ele é contrário a essa afirmação pelo que ele falou antes. Se ele não acredita em pacto social, se ele fala assim, olha, eu nunca assinei nenhum pacto social, por que eu estou sujeito a pacto social? É porque ele não pode concordar com a ideia de que o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, a autoridade, o Estado, só pode exercer o poder nos limites que o povo concedeu. Senador Blair: eu não sou contra essa afirmação. Jones: entre todos os homens no mundo, os americanos deveriam ser os últimos a negar a teoria do pacto social nos governos civis. A bordo do navio Mayflower, antes de os pais peregrinos chegarem a essas praias, as seguintes palavras estavam registradas. 2 pontos. Antes de nós lermos essa declaração, vamos só contextualizar aqui. Do que Jones está falando? Ele está se referindo a eventos do século XVII, quando os puritanos protestantes fugiram da Inglaterra para os Estados Unidos, a fim de estabelecer na nova terra, no novo continente, uma igreja sem papa e um Estado sem rei, ou seja, liberdade religiosa e liberdade civil. Mayflower é o navio que eles usaram para sair da Inglaterra e chegar até os Estados Unidos. Então, quando eles estavam a bordo do navio, antes de os pais peregrinos chegarem a essas praias, ou seja, essas praias dos Estados Unidos, as seguintes palavras estavam registradas. E isso aqui é muito interessante, porque A.T. Jones vai dar uma prova histórica, não muito remota daquela época, de um contrato social. E de um contrato social que mostra os limites dos poderes concedidos pelos fundadores da sociedade para o governo civil. Diz assim: em nome de Deus, amém. Nós, cujos nomes estão aqui subscritos, súditos leais de nosso venerável soberano, o senhor rei Jaime, pela graça de Deus, da Grã-Bretanha, da França e Irlanda, rei defensor da fé, etc., tendo empreendido para a glória de Deus e avanço da fé cristã, e para a honra de nosso rei e país, uma viagem para implantar a primeira colônia na região norte da Virgínia, estabelecemos, mediante todos aqui presentes, solene e mutuamente, na presença de Deus e uns dos outros, um pacto, e nos unimos num corpo civil político para nossa melhor organização, preservação e promoção dos fins acima referidos.
E por meio deste instrumento promulgamos, constituímos e formulamos estas leis justas e igualitárias, ordenanças, atos, constituições e oficiais de tempos em tempos, conforme se mostrarem mais adequados e convenientes para o bem comum da colônia. E a tudo isso prometemos nossa devida submissão e obediência, como testemunho de que subscrevemos nossos nomes em Cape Cod, no 11º dia de novembro, no reino de nosso soberano senhor, rei Jaime, o 18º da Inglaterra, França e Irlanda, e o 54º da Escócia, ano Domini 1620. Então, essa aqui é uma declaração de 1620, daqueles que são os fundadores dos Estados Unidos. Eles estão aqui, nesse momento, fazendo um pacto social, instituindo um Estado. E a T. Jones prossegue citando mais exemplos. O próximo registro americano é o das Leis Fundamentais de Connecticut, de 1638 e 1639, e o lemos como segue. Visto que aprouve ao Deus Todo-Poderoso, pela sábia disposição de sua divina prudência, ordenar e dispor as coisas para que nós, habitantes e residentes de Windsor, Rutherford e Wethersfield, estivéssemos agora convivendo e habitando próximos ao rio de Connecticut e em suas terras adjacentes, e sabendo bem que onde há um povo reunido, a palavra de Deus requer para que se mantenha a paz e a união de tais pessoas, que haja um governo ordeiro e decente estabelecido de acordo com Deus, para ordenar e dispor dos assuntos do povo em todos os tempos, conforme requeira a ocasião, nós, portanto, nos associamos e nos unimos para sermos um Estado público ou comunidade. E assim o fazemos para nós mesmos, nossos sucessores e tantos quantos doravante vierem a se unir a nós em qualquer tempo ou entrarem em confederação conosco, etc. Então, esse exemplo que a T. Jones cita é muito bom, porque veja como ele une as duas ideias, a ideia de contrato social e também de legitimidade divina para o Estado. Porque ele fala aqui: e sabendo bem que onde há um povo reunido, a palavra de Deus requer para que se mantenha a paz e a união de tais pessoas, que haja um governo ordeiro, ele está fazendo referência à legitimidade teológica, à legitimidade divina do Estado. Mas, a seguir, quando eles falam assim, nós, portanto, nos associamos e nos unimos para sermos um Estado público ou comunidade, aqui está um exemplo de pacto social, de contrato social para a formação de um novo Estado. Então, a T. Jones dá provas concretas aqui e exemplos não muito distantes da realidade da época de que os dois fundamentos de legitimidade do Estado, o fundamento divino e o pacto social, não são excludentes, não são contraditórios, mas são complementares. Seguindo aqui. Além disso, Senhor, a primeira Constituição de seu próprio Estado, de 1784, em sua Declaração de Direitos afirma: todos os homens nascem igualmente livres e independentes, portanto, todo governo de direito se origina do povo, é fundado por consentimento e instituído para o bem geral. Quando os homens entram em estado de sociedade, sujeitam parte de seus direitos naturais àquela sociedade, a fim de garantir a proteção de outros. Sem essa equivalência, tal sujeição se torna nula. Então, a T. Jones está citando um exemplo de uma declaração de direitos que fala exatamente a ideia dos contratualistas, exatamente o que dizia Jean-Jacques Rousseau, que o senador Blair acusou de ser um incrédulo e acusou do contrato social ser uma instituição inexistente. 4. Entre os direitos naturais, alguns deles são por sua própria natureza inalienáveis. O que significa inalienável? Que você não pode renunciar, que você não pode vender, que você não pode transferir. Ele é só seu. E entre esse direito está a liberdade religiosa. Está a liberdade de consciência. Você não pode renunciar à sua liberdade de consciência, você não pode vender a sua liberdade de consciência, ela é inalienável. Entre os direitos naturais, alguns deles são por sua própria natureza inalienáveis, pois não é possível receber nenhum direito equivalente por eles, ou seja, não adianta me dar dinheiro pela minha consciência, não adianta trocar a minha consciência por um presente, porque ela é inalienável. Não há nada que compense a minha consciência. Dessa espécie são os direitos de consciência. Então, por que é muito oportuno a T. Jones citar isso?
Entenda o raciocínio que ele está traçando. O poder emana do povo. Se o poder emana do povo, o Estado só pode agir conforme o poder que o povo, que os indivíduos concedem ao governo, que os indivíduos concedem ao Estado. Portanto, se os direitos de consciência são inalienáveis, os indivíduos não podem conceder tais direitos ao Estado. De modo que o Estado não pode legislar e não pode interferir nas questões de consciência, entre as quais estão a liberdade religiosa. O Estado não pode tratar do assunto da liberdade religiosa, restringir a liberdade, porque esse poder não foi concedido a ele na formação do Estado. Então, o argumento de A.T. Jones é muito bom, e ele aqui está dando provas históricas de que seu argumento é robusto, de que seu argumento tem lastro na história americana. E ele continua assim: e na parte 2 da mesma Constituição, abaixo da seção Forma de Governo, há estas palavras: as pessoas que habitam o território outrora chamado de província de New Hampshire, solene e mutuamente concordam entre si em formar um corpo político livre, soberano e independente com o nome de Estado de New Hampshire. Na Constituição de New Hampshire, datada de 1792, esses artigos foram repetidos palavra por palavra. Ali permanecem sem alteração de uma letra sequer, sob a ratificação de 1852 e também a de 1877. Consequentemente, Senhor, o próprio Estado que o envia para este Capitólio está fundado sobre a teoria que o Senhor nega aqui. Veja como A.T. Jones é perspicaz e como ele é audacioso. Ele está falando: o Senhor é senador pelo Estado de New Hampshire. E o Estado de New Hampshire, que o colocou aqui no Senado, foi fundado, foi constituído com a ideia de que não se intrometeria nos direitos de consciência. E o que o senhor está fazendo aqui, representando um Estado que o elegeu para não interferir nos direitos de consciência, é justamente negar a Constituição de seu Estado. A.T. Jones é arrojado, é audacioso. Essa é a doutrina da Declaração de Independência. Essa é a doutrina das Escrituras. E assim sendo, nós a mantemos como eterna verdade. Esses sólidos e genuínos princípios americanos, o de que governos civis recebem seus justos poderes a partir do consenso dos governados, e o da inalienabilidade do direito de consciência, esses são os princípios afirmados e mantidos pelos adventistas do sétimo dia. Então, aqui, A.T. Jones dá a sua primeira sequência de exposição e o senador Blair responde assim: mas a sociedade está por trás do governo que ela própria cria. Uma frase assim que não quer dizer muita coisa. E Jones responde: certamente, todos os governos civis emanam do povo, e não me importo com a forma como isso ocorra. E o senador Blair responde: eu concordo com tudo isso. Aqui ele está sendo ilógico, porque ele não pode falar que concorda, porque essa premissa destrói tudo o que ele falou até aqui. E Jones continua: mas as pessoas, não importa a quantidade delas, não têm o direito de invadir o seu relacionamento com Deus, e nem o meu. Este só pode ser definido entre o indivíduo e Deus através da fé em Jesus Cristo. E como o Salvador fez essa distinção entre o que pertence a César e o que é de Deus, quando César requer dos homens o que pertence somente a Deus, ele está agindo fora de sua jurisdição. E se o homem agir em obediência a César, nesse caso, terá negado a Deus. Olha que interessante, A.T. Jones está falando que sim, o Estado é legitimado na Bíblia, o Estado é legitimado pela vontade de Deus, desde que esteja agindo dentro dos limites de poder dado pelos governados. Então, como os governados não deram ao Estado a prerrogativa de legislar sobre direitos de consciência, o Estado não pode fazer. E se ele o fizer, ele está violando tanto a vontade de Deus quanto a sua própria Constituição, as suas regras fundadoras. Quando César, o governo civil, exige dos homens aquilo que pertence a Deus, ele está exigindo algo que não lhe pertence. Com esse procedimento, César usurpa o lugar e a prerrogativa de Deus. Todo aquele que respeita a Deus ou seus próprios direitos diante de Deus irá desconsiderar toda e qualquer interferência indevida da parte de César. Esse argumento é confirmado pelo comentário do apóstolo Paulo sobre as palavras de Cristo. Em Romanos 13, versos 1 a 9, está escrito. E aqui vai ter uma citação bíblica e eu já aproveito
para novamente mencionar o estudo 5 da lição Liberdade aqui dos jovens, porque nesse estudo nós comentamos não só a passagem de Mateus 22, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas também nós comentamos esse texto de Romanos capítulo 13, que fala do relacionamento do cristão com as autoridades civis e também fala da legitimação divina para o Estado. Mas vamos ler aqui Romanos 13, 1 a 9 e vermos como a T. Jones lida com esse texto. Romanos 13, verso 1 e seguintes diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então esse verso é muito forte porque o governo autoritário foi instituído, foi permitido por Deus, da mesma forma que o governo libertário. O governo capitalista foi instituído por Deus da mesma forma que o governo comunista. O governo de esquerda foi instituído por Deus da mesma forma que o governo de direita, porque é dito que não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Quando Paulo fala que a autoridade é ministro de Deus, a palavra que aparece no grego é diáconos. A autoridade é diácono de Deus. Então veja que é o próprio Deus quem institui e quem legitima o Estado. É com base nessa ideia que o senador Blair disse que a ideia de contrato social é uma ideia de um incrédulo, porque busca outro fundamento de legitimidade para o Estado que não o direito divino, que não a legitimidade que é dada por Deus de fazer o Estado o seu diácono. E continua assim: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui a T. Jones acabou de citar Romanos 13, 1 a 9, e agora ele vai comentar e interpretar o texto. É fácil ver que essa passagem bíblica nada mais é do que a exposição das palavras de Cristo, dai a César o que é de César. Na ordem do Salvador de dar a César o que é de César, existe claramente um reconhecimento da legitimidade do governo civil e de que ele tem reivindicações sobre nós que por dever devemos reconhecer e de que há coisas que o dever nos obriga a entregar ao governo. O capítulo 13 de Romanos simplesmente afirma a mesma coisa, em outras palavras. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então o que a T. Jones está falando aqui? Ele está falando que em Romanos 13, Paulo está fazendo um comentário e uma referência ao que Jesus falou em Mateus 22. Paulo está ampliando, está exemplificando melhor o que Jesus falou. Vale ressaltar que as palavras do Salvador foram uma resposta para uma pergunta sobre o tributo. Perguntaram-lhe: é lícito pagar tributo a César ou não? Romanos 13, verso 6 se refere à mesma coisa ao dizer: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Em resposta à questão dos fariseus sobre o tributo, Cristo disse: dai a César o que é de César. Romanos 13, 7 ocupa-se do mesmo pensamento: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Essas referências se harmonizam com o que já declaramos, que essa porção das Escrituras, Romanos 13, 1 a 9, é um comentário divino sobre as palavras de Cristo em Mateus 22, 17 a 21. Por que é importante? Por que a T. Jones está dando tanta ênfase nisso? Porque agora ele vai lançar o seguinte raciocínio.
que as autoridades civis são legitimadas por Deus a organizar a sociedade em relação àquelas condutas que têm a ver com o amor ao próximo e não com o amor a Deus. Vamos ver como é que ele desenvolve esse raciocínio. A passagem refere-se primeiramente ao governo civil, às autoridades, aos poderes constituídos. Em seguida, ela se refere aos governantes como um poder que traz a espada e atende a assuntos ligados aos tributos. Então, vem a ordenança de pagar tributo a quem é devido, seguida desta admoestação. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Em seguida, ele faz menção do 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamentos, e acrescenta, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há outros mandamentos nessa mesma lei a que Paulo se refere. Há mais 4 mandamentos na primeira tábua da lei. Mandamentos que dizem, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, há o outro mandamento que resume todos esses. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, preste atenção no que Até de onde está falando. Até de onde está falando o seguinte, a lei de Deus, os mandamentos, eram divididos em 2 tábuas. Na primeira tábua, nós temos o 1º, 2º, 3º e o 4º mandamento. Esses mandamentos dizem respeito ao amor que nós devemos a Deus. Mas existe também a 2ª tábua. Essa 2ª tábua fala do amor que nós devemos ao nosso próximo. E Romanos capítulo 13, ao falar que Deus legitima o Estado e as autoridades, menciona os mandamentos da 2ª tábua. Portanto, o Estado não tem legitimidade para controlar a relação das condutas que dizem respeito ao amor para com Deus, porque essas são condutas de consciência individual. É esse o raciocínio que Até de onde está desenvolvendo. E ele continua assim, Paulo conhecia muito bem esses mandamentos. Paulo conhecia os 10 mandamentos. Por que então disse, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele estava escrevendo os princípios estabelecidos pelo Salvador relacionado aos nossos deveres para com o governo civil. Nossas obrigações para com o governo dizem respeito unicamente ao governo e ao nosso próximo, porque os poderes do governo civil pertencem unicamente aos homens em suas relações de uns para com os outros e para com o governo. Mas as palavras do Salvador, tratando do mesmo assunto, fazem uma clara distinção entre o que pertence a Deus e aquilo que pertence ao governo civil. As coisas pertencentes a Deus não podem ser submetidas ao governo, aos poderes constituídos. Foi por isso que Paulo, embora tivesse pleno conhecimento da existência de outros mandamentos, disse, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se existir qualquer outra regra concernente à relação entre o homem e o governo, ela está contida na frase, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso nos mostra conclusivamente que os poderes constituídos, embora ordenados por Deus, têm autoridade apenas sobre as coisas que envolvam a relação do homem com o seu próximo e apenas isso. Esse é um argumento muito interessante, porque ele não se utiliza da teoria do contrato social para limitar o poder do Estado. Ele busca essa limitação do poder do Estado de interferir na vida do indivíduo na própria Bíblia, na própria ideia de lei de Deus e 10 mandamentos que o senador Blair citou. E a partir do texto de Romanos capítulo 13, Até Jones conclui, o Estado tem legitimidade para regular aquelas condutas que estão na 2ª tábua, na tábua que trata da nossa relação com o nosso próximo. Mas o Estado não tem legitimidade para regular aquelas condutas que estão na 1ª tábua, que diz respeito ao nosso relacionamento individual com Deus. E ele continua assim, digo mais, visto que nesse registro divino sobre os deveres dos homens para com as autoridades constituídas não há referência qualquer à 1ª tábua da lei, conclui-se, portanto, que os poderes constituídos, mesmo que ordenados por Deus,
não tem autoridade alguma sobre a relação do indivíduo para com Deus. Considerando que os 10 mandamentos contêm todos os deveres do homem e que a enumeração mencionada aqui, referente aos deveres do homem para com os poderes políticos estabelecidos, não faz menção alguma de nada relacionado à primeira tábua da lei, conclui-se que nenhum dos deveres prescritos na primeira tábua da lei fazem parte das obrigações que o homem tem para com os poderes constituídos. Isso quer dizer, como já afirmamos, que os poderes constituídos, mesmo que ordenados por Deus, não foram estabelecidos por Deus para controlar o mínimo dever que seja relacionado com um dos 4 primeiros mandamentos. Esses são deveres do homem para com Deus. E com esses deveres, os poderes constituídos não têm nenhum direito de se envolver, pois Cristo ordenou que o ser humano desse a Deus, não a César, e nem por meio de César, o que é de Deus. Por conseguinte, Paulo, quando comentou as palavras de Cristo, não mencionou os primeiros 4 mandamentos. Por isso, negamos e negaremos sempre o direito de qualquer governo civil de legislar sobre qualquer coisa que pertença à relação do indivíduo com Deus, conforme delineada nos 4 primeiros mandamentos. Este projeto de lei dominical, de fato, se propõe a legislar sobre algo que envolve o dia do Senhor. Se é o dia do Senhor, temos de dar esse dia ao Senhor e não a César. Quando César o exige de nós, ele está requerendo algo que não lhe pertence e com o que não tem nada a ver. E o senador Blair responde então: sua objeção seria satisfeita se ao invés de dizermos dia do Senhor, disséssemos domingo? E Jones responde: não, senhor, porque o princípio subjacente ao domingo e seu único fundamento é de natureza eclesiástica, e qualquer legislação relacionada a ele constitui legislação eclesiástica. Mas lidarei de forma mais ampla com sua pergunta logo mais. Agora, não nos entendam mal neste ponto. Somos adventistas do 7º dia, mas se esse decreto fosse a favor da obrigatoriedade da observância do 7º dia, como o dia do Senhor, também nos oporíamos a ele, tanto quanto nos opomos à forma como ele se encontra agora, pelo evidente motivo de que o governo civil não tem nada a ver com o que devemos a Deus, ou se devemos algo ou não, ou se o pagamos ou não. Aqui, A.T. Jones demonstra muita nobreza de caráter e uma compreensão verdadeiramente do que é a liberdade bíblica. Ele está dizendo, olha, o projeto de lei dominical nacional, ele estabelece o domingo, ele quer incentivar a observância religiosa do domingo. Nós guardamos o sábado. Então, mesmo se esse projeto de lei estabelecesse a observância nacional do sábado, nós nos oporíamos a ele. Não é porque nessa situação o projeto nos favoreceria que nós permaneceríamos calados. Não, porque nós somos defensores da liberdade. Favoreça ela a quem favorecer. E se a observância do sábado fosse imposta por lei, nós também seríamos contra, porque o que nós estamos defendendo aqui é a liberdade religiosa, é a separação entre a igreja e o Estado. É o princípio de que nenhuma autoridade, nenhum Estado pode violar a consciência de um indivíduo em relação aos deveres que ele tem para com Deus. E A.T. Jones continua: Permitam-me usar as palavras de Cristo novamente para enfatizar esse ponto. Naqueles tempos, a questão era sobre o tributo, se era lícito pagar tributo a César ou não. Respondendo a essa pergunta, Cristo estabeleceu o seguinte princípio: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dinheiro do tributo pertencia a César. Sua imagem e inscrição estavam nas moedas, portanto, este deveria ser entregue a ele. Agora, nossa discussão tem que ver com a observância do dia de repouso, seja ele o sábado ou o domingo. E cabe aqui colocar uma pergunta não somente legítima, mas necessária. É lícito dar a observância do dia do Senhor a César? A resposta pode estar em suas próprias palavras. Mostre-me o dia do Senhor. Que imagem e inscrição ele traz? Do Senhor, é claro. O próprio projeto de lei em discussão aqui hoje declara ser ele o dia do Senhor. Então, as palavras de Cristo se aplicam a essa situação. Pelo fato de o dia do Senhor trazer a imagem e inscrição do Senhor, cabe a nós, portanto, dar as coisas do Senhor para o Senhor e as coisas de César para César. Ele não porta a imagem e inscrição de César. Ele não lhe pertence e a ele não deve ser dado.
Então aqui ele está fazendo uma paráfrase do que Jesus falou, né? Se na moeda do tributo havia a imagem de César, o nome de César, então aquilo pertencia a César. Ora, se o dia é dia do Senhor, então o dia deve ser dado ao Senhor, ou seja, é uma relação direta entre o indivíduo e Deus, e essa relação não pode ser mediada pelo Estado. Novamente, vamos considerar a instituição referida pela palavra sábado. É lícito dar observância do sábado a César ou não? Mostrem-nos o sábado. Que imagem e inscrição ele leva? O mandamento de Deus diz que ele é o sábado do Senhor, teu Deus. Ele leva a imagem e a inscrição de Deus e somente dele. O sábado pertence inteiramente a ele. César nada tem que ver com o sábado, pois ele não lhe pertence. Sua observância não pode ser dada a César, mas somente a Deus, pois o mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se não for santificado, não será guardado de modo nenhum. Logo, pertencendo a Deus, portanto, sua inscrição e não a de César, de acordo com o mandamento de Cristo, ele deve ser dado somente a Deus, pois devemos dar a Deus o que é de Deus, e o sábado é o sábado do Senhor teu Deus. Desse modo, a observância do sábado ou do dia do Senhor, como você preferir chamá-lo, jamais poderá ser dada a César, e César jamais poderá exigi-la, sem exigir aquilo que pertence a Deus, ou sem se colocar no lugar de Deus, usurpando-lhe as prerrogativas. Por esse motivo, afirmamos que se este projeto de lei fosse proposto em favor do verdadeiro sábado do Senhor, o sétimo dia, e aqui Jones já aproveita para alfinetar, falando do verdadeiro sábado do Senhor, o sétimo dia, o dia que nós guardamos, se esse projeto de lei se propusesse a promover sua observância ou convidar os homens a não trabalhar nesse dia, ainda assim seríamos positivamente contrários a ele, e com a mesma determinação com que nos opomos a ele agora. E eu estaria aqui nesta mesma mesa argumentando exatamente como estou fazendo agora contra a observância dominical, usando do mesmo princípio estabelecido por Jesus Cristo, de que naquilo que pertence a Deus, o governo jamais terá o direito de interferir. Esse dever deve ser definido apenas entre o homem e Deus, e se qualquer homem não o cumprir para com Deus, ou se recusar a fazê-lo, ele é responsável exclusivamente perante Deus, e não perante qualquer autoridade, assembleias ou organizações humanas. E qualquer poder civil que se julga no direito de punir uma pessoa por sua negligência ou recusa em entregar a Deus o que é de Deus, coloca-se a si mesmo no lugar de Deus. E aqui ele está colocando o senador Blair em xeque. Ele está dizendo: senador Blair, o Senhor está requerendo o que apenas Deus pode requerer. O dever concernente a um dia de guarda é um dever para com Deus e não para com o Estado. E agindo desta maneira, como proposta no projeto de lei, o Senhor está querendo assumir o papel de Deus. O Senhor está numa postura de usurpador. É isso que está nas palavras de A.T. Jones. Qualquer governo que tente fazer isso se colocará contra a palavra de Cristo e é, portanto, anticristão. Este projeto de lei dominical propõe que o governo faça justamente isso. Portanto, sem qualquer intenção de criticar o autor do projeto, esta proposta de lei dominical nacional em discussão aqui é anticristã. Ao afirmar isso, não estou destacando essa proposta de lei como se fosse pior do que todas as outras leis dominicais no mundo. Nunca houve e nunca haverá uma lei dominical que não seja anticristã. E é muito interessante A.T. Jones evidenciar isso, porque deve ter causado perplexidade ali na Assembleia em que eles estavam, porque, ora, como uma lei que tem o propósito de promover o dia que é observado pela maioria esmagadora da cristandade, como esse tipo de lei pode ser anticristã? Mas o que A.T. Jones está revelando ela é anticristã porque vai contra a essência do que Deus revelou na sua palavra, independente de o dia de guarda ser o sábado ou o domingo, porque o que está na palavra de Deus é que a autoridade civil não tem a prerrogativa de se intrometer na relação entre Deus e o homem. E daí o senador Blair pergunta: então o senhor se opõe a todas as leis dominicais do país? Como se ainda não estivesse claro, e Jones responde: sim, senhor. E o senador fala novamente: o senhor é contra todas as leis dominicais? E Jones responde: sim, senhor. Somos contrários a toda e qualquer lei dominical que já foi criada no mundo, desde a primeira promulgada por Constantino até esta proposta agora. E seríamos igualmente contrários a qualquer lei sabática, pois também seria anticristã.
Ele se refere aqui ao Edito de Constantino. Se você quiser saber mais sobre isso, nós já comentamos também aqui na lição jovem que trata do tema da liberdade. Então, corra lá e assista também, porque os subsídios históricos foram mencionados aqui na lição. Um ponto importante é aqui quando ele fala, e seríamos igualmente contrários a qualquer lei sabática, existe uma nota de rodapé dizendo o seguinte: o termo sabático neste livro se refere a descanso e pode se referir tanto ao sábado do sétimo dia quanto ao domingo. O leitor deverá ficar atento ao contexto em que esteja sendo usado. Então, o contexto aqui é de qualquer lei que estabeleça um dia de descanso, seja o sábado ou seja o domingo. Isso também seria anticristão. E o senador Blair fala, estadual e federal da mesma forma? Ou seja, em qualquer instância que a lei for promulgada, você seria contra? E Jones responde, estadual e federal, senhor. Eu lhe darei razões históricas em seguida e apresentarei os fatos que comprovam minha argumentação. E espero que eles sejam levados em consideração. E aqui agora a T. Jones vai partir para uma outra linha argumentativa e nós vamos deixar a leitura aqui para o nosso próximo vídeo. Mas como nós poderíamos resumir tudo o que vimos até aqui? Veja o gráfico que aparece na tela. Essa primeira parte do debate entre a T. Jones e o senador Blair diz respeito à legitimação do Estado. Para o senador Blair, a legitimidade do Estado tem uma fonte teológica, tem uma fonte bíblica. Como Romanos capítulo 13 diz que o Estado é diácono de Deus, é ministro de Deus, o senador Blair raciocina de maneira falaciosa que, portanto, o Estado pode tomar medidas para que a sociedade seja compelida a adorar a Deus, a respeitar a Deus. O raciocínio de A.T. Jones, tratando também da legitimidade do Estado, vai em sentido divergente ao raciocínio do senador Blair, porque quando A.T. Jones fala da legitimidade teológica do Estado, ele interpreta muito bem o texto de Romanos capítulo 13, versos 1 a 10, e percebe que nessa passagem Paulo está se referindo aos mandamentos da segunda tábua do Decálogo, aqueles mandamentos que dizem respeito à nossa relação com o próximo. É em relação a esses preceitos que a autoridade é ministro de Deus. Mas a autoridade não é ministro de Deus para regular os comportamentos que existem na primeira tábua do Decálogo. Aqueles comportamentos que expressam os deveres que o ser humano tem para com Deus. E da mesma forma que existem duas tábuas no Decálogo, Jesus também dividiu em duas partes a obrigação do ser humano. A parte de dar a Deus e a parte de dar a César. Portanto, o Estado tem sim uma legitimação divina ao ser ministro de Deus, mas essa legitimação ela está circunscrita à segunda tábua do Decálogo. Está limitada a controlar as relações que existem entre os indivíduos e os seus semelhantes, e não a relação entre o homem e Deus. Ao lado dessa legitimidade teológica, A.T. Jones também raciocina com base na teoria do contrato social, segundo a qual, na formação da sociedade civil, há certos direitos que foram concedidos à sociedade pelo indivíduo, sem os quais a sociedade não poderia ser organizada. Então, se a sociedade foi organizada a partir de direitos que os indivíduos concederam ao Estado, o Estado só pode agir nos limites desses direitos que ele recebeu. E os direitos de consciência são inalienáveis. Eles não foram cedidos ao Estado e, portanto, o Estado não pode se miscuir, o Estado não pode se intrometer nos direitos de consciência, porque o Estado não se originou de uma concessão sobre os direitos de consciência. Então, A.T. Jones, ele coloca lado a lado como complementar a legitimidade do Estado como ministro de Deus e a legitimidade do contrato social e demonstra que, independentemente do fundamento usado, a limitação é a mesma. O Estado não pode atuar em assuntos religiosos,
pois ele não recebeu legitimidade para isso. Então chegamos ao fim da nossa leitura de hoje. Eu espero que você tenha apreciado e quero saber a sua opinião. O que você achou? Escreva aqui embaixo nos comentários. Foi fácil? Foi difícil? Você está gostando da leitura? E assim nós vamos conversando pelos comentários. Foi um prazer ler com você e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!